Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Direção-Geral de Educação. Hoje traz-nos aqui uma temática pela qual eu tenho um particular interesse, não só pelas funções que exerço, mas que acho que de alguma forma nos toca a todos. Estamos a falar da educação pré-escolar, estamos a falar das nossas crianças, mais propriamente daqueles que são os fundamentos e princípios da educação para a infância. Neste âmbito, tenho o prazer de ter aqui comigo a doutora Isabel Lopes da Silva, uma das autoras da educação pré-escolar e que está aqui connosco para nos fazer uma apresentação, uma visão global daquilo que este documento orientador, deste documento curricular, nos traz, também enquanto novidades nesta revisão que foi recentemente aprovada pelo Ministério da Educação. Doutora Isabel, muito obrigado. Eu é que tenho muito gosto de estar aqui e de apresentar os fundamentos e princípios para a pedagogia para a infância, porque é um tema fundamental das orientações curriculares e, portanto, vou tentar dar uma ideia deste aspecto. Antes de começarmos com o nosso tema de hoje, gostaria de dar algumas indicações gerais sobre as orientações curriculares para a educação pré-escolar que foram homologadas em julho de 2016 e que correspondem a uma revisão e atualização às que foram publicadas em 97. Qualquer proposta curricular é marcada pela época em que é realizada e, portanto, depende das condições sociais, da situação dos conhecimentos e, portanto, quase 20 anos depois, era fundamental que as orientações curriculares fossem revistas. A equipa encarregada da elaboração e constituída por Liliana Marques, Lourdes Mata, Manuela Rosa e por mim, não pretendeu cortar completamente com a proposta anterior. Assim, manteve-se a perspectiva das orientações curriculares como um instrumento de apoio ao desenvolvimento e gestão do currículo, procedendo-se a uma reorganização do texto que foi todo reformulado e todos os capítulos foram mexidos. Não só no sentido de incorporar novos conhecimentos, mas também de os tornar mais úteis para os educadores e educadoras, que eu vou passar a chamar só de educadoras na medida que são a maioria. E esta utilidade passou pela introdução de esquemas, de sínteses e ainda por introdução de sugestões de reflexão. Houve também a preocupação de utilizar as possibilidades das informáticas para facilitar o acesso a diversos documentos que estavam dispersos, tais como as brochuras que tinham sido publicadas sobre a língua, a matemática, as artes e as ciências, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, pareceres do Conselho Nacional de Educação, etc. As orientações curriculares foram publicadas online, sendo apresentadas num microsite que permite uma navegação mais flexível e aceder aos vários documentos de apoio, e tem ainda a possibilidade de fazer o download do texto em PDF. Esta versão encontra-se no segundo endereço, que é onde se encontra a versão final e que foi publicada. A estrutura global do texto é apresentada num quadro situado no final da introdução, em que os fundamentos e princípios da pedagogia para a infância que vamos desenvolver a seguir são o primeiro capítulo de uma primeira parte designada Enquadramento Geral. Esta primeira parte inclui ainda outros dois capítulos, Intencionalidade Educativa, Construção e Gestão do Currículo e Organização do Ambiente Educativo. Na segunda parte, engloba as diferentes áreas de conteúdo, que são idênticas das orientações curriculares de 97, mas a sua organização e conteúdo foram totalmente reformulados. Temos assim a área da formação pessoal e social, a área da expressão e comunicação, que também inclui domínios, mas que não são exatamente os mesmos,
e que são a educação física, a educação artística, a linguagem oral, a abordagem à escrita e a matemática. E a última secção, mais curta, incide na continuidade educativa e transições. A partir desta introdução, vamos ver agora os fundamentos e princípios da pedagogia para a infância. Estes já estavam enunciados nas orientações curriculares de 97, mas houve uma necessidade de um maior desenvolvimento na medida em que são as bases de toda a proposta e que são indispensáveis para compreender o sentido e o modo como depois vão sendo concretizadas ao longo do texto. A designação de fundamentos e pedagogias para a infância decorre de se considerar que há uma unidade em toda a educação de infância e que o trabalho das educadoras em creche e em jardim de infância deve ser orientado pelos mesmos fundamentos e corresponder aos mesmos princípios. No entanto, a distinção atual entre a fase de creche e a fase de jardim de infância, que decorre da Lei de Bases do Sistema Educativo, justifica uma proposta curricular específica para a educação das crianças entre os 3 anos e a entrada na escolaridade obrigatória, e que por isso se designam orientações curriculares para a educação pré-escolar. Os diferentes fundamentos e princípios estão intimamente ligados, correspondendo os princípios a uma determinada concepção de como as crianças se desenvolvem e aprendem e de que decorrem orientações para a ação educativa. O primeiro princípio é o desenvolvimento e a aprendizagem como vertentes indissociáveis no processo de evolução da criança. A evolução da criança depende de uma interação entre as suas características intrínsecas, o património genético, a maturação biológica e as experiências que lhe vão sendo proporcionadas pelo ambiente em que vive. O modo próprio como essa interação se processa faz de cada criança um ser único, com características e capacidades e interesses próprios, com processo de desenvolvimento singular e formas próprias de aprender. Ou seja, cada criança tem uma identidade única e singular, com necessidades, interesses e capacidades próprias. Acontece por vezes que se distingue o desenvolvimento. Aliás, o desenvolvimento global e harmonioso da criança foi uma finalidade atribuída à educação pré-escolar e que ainda é evocada por muitos educadores, que por isso consideram que as referências aos padrões de desenvolvimento normal são a base da educação, mas por vezes o termo aprendizagem também é conotado e relacionado com o ensino e que depois é considerado como um processo orientado pelo professor que fixa aquilo que todas as crianças devem aprender num determinado tempo. Considerar o desenvolvimento e a aprendizagem como vertentes indissociáveis significa que o processo de desenvolvimento influencia, mas é influenciado pela aprendizagem, resultante das experiências proporcionadas por contextos, interações com pessoas, com objetos e representações, a partir do qual a criança constrói, organiza, relaciona novos sentidos sobre si própria e o mundo que a rodeia. Esta visão assenta nomeadamente na concepção de Vygotsky de zona de desenvolvimento próximo, que se situa na diferença entre o que a criança é capaz de fazer sozinha, ou seja, o desenvolvimento, e aquilo que consegue fazer com o apoio de um adulto ou de outra criança, a aprendizagem. Um apoio que corresponde ao que Brunner designou como colocação de endames. Por isso, importa ter em conta as características da criança, criando oportunidades que lhe permitam realizar todas as suas potencialidades. A realização destas potencialidades não pode ser limitada nem por normas de desenvolvimento, nem pela definição prévia de aprendizagens esperadas, que apenas poderão ajudar a situar o percurso singular de desenvolvimento e aprendizagem de cada criança. Mas o meio cultural e o meio familiar em que a criança vive, as práticas educativas familiares, têm uma influência no desenvolvimento e na aprendizagem de cada criança. Pelo que importa que esse meio seja reconhecido e valorizado. Dado que a família e o estabelecimento educativo contribuem para o processo de evolução da mesma criança, importa que haja
uma próxima relação entre estes dois meios. Assim, a educadora considera a família a sua cultura na sua ação educativa, estabelecendo relações próximas com cada família e com o conjunto das famílias das crianças, respeitando e valorizando a sua cultura e criando formas de comunicação e envolvendo as famílias no processo pedagógico. O segundo princípio é o reconhecimento da criança como sujeito e agente do processo educativo. Isto implica reconhecer que a criança desempenha um papel ativo e dinâmico na interação com o contexto em que vive. Desde o nascimento, as crianças são detentoras de uma curiosidade natural para explorar e dar sentido ao mundo que as rodeia, sendo competentes nas relações e interações que estabelecem. Esta concepção opõe-se a uma visão de criança como imatura ou dependente e também a considera como uma cidadã detentora de direitos. Estes direitos são-lhe conferidos pela Convenção Internacional dos Direitos da Criança, nomeadamente o direito à liberdade de expressão e de opinião, de tomar decisões em seu benefício, de ser consultada e ouvida nos assuntos que lhes dizem respeito e da sua opinião ser tida em conta. Deste fundamento decorrem como princípios para a educadora que parte das experiências da criança e dos seus saberes como fundamento das novas aprendizagens. Assim, a educadora reconhece que cada criança viveu experiências diferentes e tem saberes diversos, o que é uma relação com o fundamento e princípio 1, mas sabe também que todas têm em comum a curiosidade natural e a capacidade de se dar sentido ao mundo que as rodeia, incluindo o meio físico e natural e as relações sociais. E a oportunidade que a educadora dá às crianças para exprimir estas opiniões são essenciais para que possa compreender outras perspectivas e significados. Por isso, a criança é escutada e as suas opiniões são consideradas, garantindo a sua participação nas decisões relativas ao processo educativo. A participação da criança neste processo, nomeadamente no planeamento e avaliação, são não só um direito, mas também uma estratégia de desenvolvimento e aprendizagem. E também a educadora estimula as iniciativas da criança, apoiando o seu desenvolvimento e aprendizagem. A agência da criança traduz-se também na oportunidade de escolher o que quer fazer, cabendo à educadora apoiar e alargar estas iniciativas. Em terceiro lugar, ou seja, o terceiro fundamento e princípio é a exigência de resposta a todas as crianças. O acesso à educação é também um direito de todas as crianças, reconhecido pela Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que especifica que essa educação deve favorecer uma maior igualdade de oportunidades. Este direito aplica-se a todas as crianças, independentemente da sua nacionalidade, género, língua materna, cultura, religião, etnia, orientação sexual de membro da família e ainda das suas diferenças a nível cognitivo, motor ou sensorial, ou quaisquer outras. Há também vários estudos que reconhecem que a educação de infância pode desempenhar um papel mais relevante na promoção da igualdade de oportunidades do que qualquer outro nível do sistema educativo. Também há estudos que consideram que essa influência depende da qualidade dos processos pedagógicos que reconhecem e valorizam as características individuais de cada criança, atendendo às suas diferenças de necessidades, interesses e capacidades. Para a educação possa dar resposta a todas as crianças, é ainda necessário que todas se sintam incluídas no grupo, de modo a que a interação e cooperação entre as crianças permitam que aprendam não só com a educadora, mas também umas com as outras. Assim, importa que todas as crianças participem na vida do grupo. Para concretizar estes fundamentos, a educadora aceita e valoriza cada criança, reconhecendo os seus progressos. O que importa é atender e respeitar as suas diferenças, que não são vistas como um obstáculo, mas como uma condição favorável à aprendizagem. A atitude da educadora facilita a aprendizagem de sentimentos de tolerância, compreensão e respeito pela diferença, que fazem parte
de aprendizagens na vertente da convivência democrática e da cidadania, que faz parte da formação pessoal e social. Assim, a educadora tira partido da diversidade para enriquecer as experiências e oportunidades de aprendizagem de todas as crianças. A inclusão de todas as crianças passa ainda pela adoção de práticas pedagógicas diferenciadas, isto é, adaptadas ao grupo e a cada criança, que respondem às suas características individuais e atendem às suas diferenças, de modo a proporcionar a todas e cada uma condições estimulantes para o seu desenvolvimento e aprendizagem. Para a construção do ambiente educativo inclusivo e valorizador da diversidade, é também fundamental o papel do estabelecimento educativo, garantindo que todos, crianças e famílias e profissionais, se sintam acolhidos e respeitados, que haja um trabalho colaborativo entre profissionais, que os pais e famílias sejam considerados como parceiros, que exista uma ligação próxima com a comunidade e uma rentabilização dos seus recursos. Uma permanente intenção de melhoria dos ambientes inclusivos deve ser considerada no planeamento e avaliação destes aspectos, com o contributo de todos os intervenientes. A aceitação e valorização da diferença é ainda fundamental para que todas as crianças se sintam em segurança e adquiram uma maior autoestima, que lhes garanta confiança em participarem no seu processo de aprendizagem e desenvolverem atitudes positivas face à aprendizagem, criando disposições favoráveis para continuarem a aprender. Finalmente, o quarto e último fundamento e princípio diz respeito à construção articulada do saber. O desenvolvimento da criança processa-se como um todo e também a sua aprendizagem assume uma configuração holística. Por isso, a definição das áreas de conteúdo das orientações curriculares correspondem apenas a uma organização da ação pedagógica. Poderia haver outras, e há outras noutros currículos, constituindo uma referência para facilitar a observação, o planeamento e a avaliação da educadora e permitir-lhe situar as aprendizagens que a criança vai realizando e em que as diferentes áreas de conteúdo devem ser abordadas de uma forma globalizante e integrada. Esta articulação entre áreas de conteúdo assenta no reconhecimento que brincar é uma atividade natural da criança que revela a sua forma holística de aprender. Ao brincar, as crianças vão se apropriando de conceitos que lhes permitem dar sentido ao mundo e em que a educadora reconhece o contributo para a aprendizagem em diversas áreas de conteúdo. Não há, assim, uma oposição, mas uma complementaridade e continuidade entre brincar e as aprendizagens a realizar nas diferentes áreas de conteúdo. Sendo assim brincar um meio privilegiado de aprendizagem que leva ao desenvolvimento de competências transversais a todas as áreas de desenvolvimento e aprendizagem. Por isso, a educadora estimula o brincar através de materiais diversificados, apoiando escolhas, explorações e descobertas da criança. O que implica uma organização do ambiente educativo em que as crianças dispõem de materiais diversificados que estimulam interesse e curiosidade, tendo a oportunidade de escolher como, com quem e o que querem fazer e brincar. O que contribui para um sentido de agência, com um papel essencial no desenvolvimento da identidade e da autoestima, o que estabelece uma relação com os fundamentos e princípios 2 e 3. Observar e envolver-se no brincar da criança sem interferir e sem se sobrepor às suas iniciativas, permite à educadora conhecer melhor os seus interesses, encorajar e colocar desafios às suas explorações e descobertas. Estes interesses alargar os interesses das crianças, de forma a que a curiosidade e o desejo de aprender da criança vão dando lugar a processos intencionais de exploração e compreensão da realidade, planeados em conjunto pela educadora e pelas crianças, em que várias atividades se interligam com uma finalidade comum, através de projetos de aprendizagem progressivamente mais complexos. É assim que a educadora estimula a curiosidade das crianças, criando condições para que aprendam a aprender. Numa dinâmica de interação,
em que se articulam as iniciativas das crianças e as propostas da educadora, brincar torna-se um meio privilegiado para promover a relação entre as crianças e entre estas e a educadora, facilitando o desenvolvimento de competências sociais e comunicacionais. Proporciona de igual modo outras conquistas, tais como ter iniciativas, fazer descobertas, expressar as suas opiniões, resolver problemas, persistir nas tarefas, colaborar com os outros, desenvolver a criatividade, a curiosidade, o gosto por aprender, que atravessam todas as áreas de conteúdo na educação de infância e constituindo condições essenciais para que a criança aprenda a aprender, uma competência fundamental para a aprendizagem ao longo da vida. Doutora Isabel, muito obrigado pela sua excelente apresentação, por nos ter trazido aqui esta visão daquilo que é uma pedagogia ativa, daquilo que é uma intencionalidade educativa naquele que é o trabalho que os educadores, as educadoras devem fazer no seu dia-a-dia com as crianças, que estou certo que, sendo apropriado por todos aqueles que trabalham com as nossas crianças, traduzirá certamente numa melhoria das práticas, mas também numa melhoria daquilo que são os resultados, naquilo que são a evolução e as aprendizagens das nossas crianças. Por último, agradecer a vossa atenção durante este webinar, o terem estado connosco. Deixar-vos aqui nota que, em nota de rodapé, vai passar um endereço de e-mail para o qual nos poderão colocar questões que, com todo o gosto, teremos o prazer também de vos responder. Muito obrigado a todos. Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.